Os vereadores voltam a se reunir em mais uma sessão virtual nesta terça-feira, às 3 horas da tarde. Os parlamentares vão discutir ações de combate à Covid-19. São temas que incluem isolamento social em projetos ligados à pandemia do novo coronavírus. A reunião será transmitida no canal da Rio TV Câmara, no YouTube. Nessa entrevista, eu vou conversar com o vereador professor Célio Luparelli, um dos autores de um projeto de lei aprovado na Câmara Municipal que prevê sanções a estabelecimentos que praticarem preços abusivos de produtos essenciais à saúde durante a pandemia ou enquanto durar o estado de calamidade pública no município do Rio de Janeiro. Vereador professor Célio Luparelli, eu quero já agradecer pela sua entrevista. Vereador, o senhor e um grupo de parlamentares apresentaram esse projeto de lei na Câmara. Por quê? Olha só, nós estamos, apesar de nós estarmos cumprindo rigorosamente as determinações das autoridades de saúde, principalmente no tocante ao isolamento social, o nosso mandato não deixou de ter interlocução com a comunidade. Então, através das redes sociais, principalmente, nós tivemos denúncias muito graves de que alguns maus comerciantes estariam aumentando abusivamente os preços de determinados artigos, principalmente aqueles indispensáveis à prevenção desta pandemia, contra esta doença. Então, motivados por essas denúncias, né, nós, vereadores, nós formamos esse grupo de coautores, decidimos, então, apresentar à Câmara Municipal um projeto de lei que foi aprovado em 2 discussões, que está, portanto, já há 2 semanas à disposição do prefeito, que tem 15 dias a partir da sua votação na Câmara, na segunda votação, para sancionar. Então, nós estamos apelando ao prefeito, à sua sensibilidade, de aprovar, porque é um projeto de grande interesse social. Agora, vereador, caso o consumidor constate a cobrança de preço abusiva, o que ele deve fazer? Olha só, nós dependemos da regulamentação, depois da sanção, o prefeito terá que regulamentar. Mas, a princípio, o que manda o próprio Código de Defesa do Consumidor, o consumidor que se sentir prejudicado, ele pode acionar o PROCON, através principalmente daquele telefone já consagrado, 1746, e denunciar. Caberá ao PROCON fazer a apuração dos fatos, verificar se realmente há aumento abusivo diante daquilo que se apresenta no Código de Defesa do Consumidor e tomar as devidas providências. Mas nós dependemos, evidentemente, para facilitar a ação do PROCON, uma regulamentação que o prefeito certamente fará. O prefeito Marcelo Crivella anunciou que essa semana será decisiva no combate ao coronavírus. Se nós não conseguirmos vencer isso, vamos ter que tomar medidas, porque não é possível mais, a essa altura da nossa crise, com o volume de pessoas à porta dos nossos hospitais, ter aglomeração de idosos nas loterias esportivas. Os senhores podem passar em frente às loterias esportivas, o senhor vai ver que o nosso grupo de risco está todo enfileirado, e muitas vezes para fazer uma aposta que pode ser feita por internet. O prefeito lamentou a volta da corrida de cavalos. Vou entrar na justiça. Nós conversamos com o jockey, ele disse, mas não tem apostador no hipódromo. Eu disse, não, está certo, não tem, eu sei disso. Mas estão todos eles nas casas de apostas. São idosos. Lá tem uma televisãozinha e as pessoas assistem os partes, vamos dizer assim, aglomerados, numa loja normalmente de 6 por 7, por 8. Eu pedi, não nos atenderam e o procurador-geral do município vai fazer um pedido à justiça para que obedeçam o decreto. No decreto está claro, não poderão haver corrida de cavalo. Está lá escrito no decreto. Mas as pessoas, infelizmente, não ouvem. Crivella admitiu que a comunicação entre os médicos e os familiares precisa melhorar. Quero pedir desculpa também à população, porque a comunicação entre as pessoas que estão internadas e os seus familiares não está sendo boa. Nós estamos dedicados a isso agora, para melhorar, pegar o WhatsApp das pessoas, mandar uma mensagem pelo menos 2 vezes por dia. As pessoas estão reclamando, estão angustiadas, porque tem muita gente internada, a gente não pode deixar entrar, porque tem a questão da contaminação. E o que acontece? Elas ficam
arrasadas. Não sabem o que aconteceu com a mãe, com o filho. Então, eu peço desculpas a elas. Nosso pessoal nos hospitais está estressado. A Bia lembrou bem, nós estamos estressados. É uma doença que toda hora pega um colega, é uma chatia, é um horror. A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro, a ASERJ, promove uma campanha para conscientizar os consumidores sobre o uso de máscaras como forma de proteção contra o novo coronavírus. Quem nos atende é Keila Prates, superintendente da ASERJ. Keila, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Qual a importância dessa campanha? O uso da máscara em supermercados e hortifrutis é fundamental no atual momento? Exatamente, Ingrid. O supermercado, bem como os serviços essenciais, são os únicos que estão operando normalmente, dentro da normalidade possível, são os únicos que estão operando e a população vai na sua totalidade ao supermercado. Apesar das recomendações, a gente percebe que as pessoas ainda vão mais vezes do que necessário, não utilizam dos serviços de delivery em sua maioria e nem do e-commerce. Muitas vezes eles preferem ir pessoalmente ao supermercado. E a gente acaba sendo, sim, uma área onde o risco de contágio é muito alto. E principalmente para o nosso colaborador que fica nessa zona de risco durante todo o dia. Nós temos aí colaboradores com carga horária de 8 horas, 10 horas, então, inclusive, devido ao grande número de afastamento que nós fizemos desde o início do decreto da pandemia, onde as pessoas de risco foram totalmente afastadas, né? Os idosos acima de 60 anos, as pessoas com doenças crônicas, as grávidas também foram afastadas. Então, desde então, a gente já vem trabalhando com um quadro reduzido. E isso acabou afetando que outros colaboradores precisaram fazer uso de uma carga horária um pouco maior e a exposição dele, por consequência, acaba sendo ainda maior a um risco. Agora, Keila, é importante mostrar a necessidade da higiene aos clientes? Ingrid, a gente vê todo um apelo de mídia. Nós, nos supermercados também, desde o início, estamos trabalhando com isso. Nós disponibilizamos álcool gel muito antes de ser uma obrigatoriedade. Nós, desde o início, estamos disponibilizando. Mas a gente percebe que algumas pessoas ainda deixam de fazer a utilização correta ali na entrada da loja. Então, a gente hoje tem pessoas que fazem a aplicação na mão dos clientes assim que eles entram na loja. Além disso, a gente faz todo o trabalho de comunicação interna com cartazes e os nossos locutores que antes ficavam anunciando promoções, hoje eles ficam dando dicas de como prevenir o contágio. Então, é sim importante, a gente continua fazendo essa conscientização, tanto do nosso cliente quanto do nosso colaborador. Tá ótimo, Keila. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. 5 de maio, Dia do Jornalismo Comunitário, um importante meio de comunicação em tempos de pandemia. Eu converso com Michel da Silva, um dos fundadores do jornal Fala Roça, criado na Rocinha. Para a gente começar essa conversa, eu preciso que você faça uma análise do jornalismo comunitário, né? Como que essa informação do jornal Fala Roça, que é referente à Rocinha, né? Que você é um dos fundadores, tem atuado para levar essa informação até as pessoas que moram na Rocinha. Sérgio, a gente tem atuado muito na internet, né? Nós estamos com a versão impressa paralisada há cerca de 2 anos por questões locais, né? Também por questões financeiras, mas a gente está marcando uma presença muito forte na web, produzindo reportagens, produzindo algumas informações para as nossas redes sociais, onde a gente consegue responder dúvidas de moradores em relação à Covid-19, a gente consegue fazer uma checagem de informações que circulam pelo WhatsApp, principalmente, né, as questões das fake news, que está atrapalhando muito a conscientização dos moradores, porque as pessoas acreditam em qualquer coisa que elas recebem. Né? Então, o Fala Roça está atuando um pouco nessa questão da checagem de fatos e produzindo conteúdo para o nosso website. São reportagens, a gente está numa cobertura especial para o nosso site, então a gente está não só abordando
as questões dos óbitos e os casos confirmados, mas também a gente está fazendo um esforço muito grande de contar alguma história positiva em meio a essa pandemia, porque as pessoas estão ficando doentes, né? A saúde mental delas estão sendo afetadas e o jornalismo comunitário ele também tem o dever de contar alguma história positiva para que essa pessoa não se sinta doente, né? O jornalismo comunitário tem sido importante na divulgação das informações durante a pandemia. Uma linguagem diferenciada que tem como desafio aproximar a notícia dos moradores. Eu converso com o jornalista, criador do portal de notícias Sulacap News, Alexandre Madruga. Como é que o jornalismo comunitário tem contribuído para informar a população nesse tempo de pandemia? Acho que é importante o trabalho do jornalismo comunitário, principalmente quando a gente consegue ter jornalista, né, na ponta desse processo, né? Que é o mais difícil, porque realmente não é tão rentável assim, mas é importante, é fundamental, porque a gente está na ponta do processo. A nossa preocupação como jornalismo comunitário é estar cuidando do buraco que não se conserta, do poste que está sem iluminação um monte de tempo, uma praça abandonada que não está cortada pela prefeitura. Esse ano, no início do ano, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo criou um curso chamado Jornalismo Local Sustentável. É um jornalismo comunitário. Exatamente para isso. E numa das etapas do curso, tem um relato importantíssimo. Os locais que não têm mídia para poder cobrar o ente público a melhoria dos locais, normalmente são locais que são abandonados, que têm problemas sérios na parte pública, porque não tem uma mídia para cobrar. Então, por menor que sejamos, a gente tem um papel social importantíssimo, porque está na ponta do processo. Você é criador, então, do portal de notícias Sulacap News. Qual é o diferencial? O que você acredita que você consegue uma linguagem mais direcionada para a comunidade? Uma coisa importante é que o jornalismo comunitário ele é pautado, a pauta dele é do cidadão. O cidadão que está envolvido com essa comunidade é o principal. Ele é que pauta o jornalismo comunitário. Por isso que ele é tão importante. Se cada mídia comunitária focar na sua região, a gente tem um potencial enorme de agregar para a região e facilitar. Mas tem que estar focadinho. Por isso que a minha maior preocupação e o meu maior zelo é estar fazendo matérias e conteúdos exatamente da região. Nós também temos personagens aqui na nossa região. Nós também temos pautas que podem ser feitas com personagens da nossa região. Como é que você avalia, então, a informação do jornalismo comunitário fazendo essa diferença justamente nas regiões onde mais se precisa de informação? Ainda é muito fraco. Infelizmente, a gente tem que dizer isso. Ainda é muito ruim. Olha que a gente tem... eu não gosto do nome influenciador digital. Eu acho que somos jornalistas. E existem jornalistas fazendo serviço com trabalho comunitário, jornalismo comunitário, muito bons. A gente tem exemplos no Complexo do Alemão, do Vinícius, que fazem um trabalho extremamente comunitário, fechadinho, cuidando dali, divulgando dali, cobrando, mostrando as coisas. Tem exemplos, na Facinha, se não me engano, também tem uma rádio comunitária, eu acho. Mas, enfim, nós temos exemplos. Não são muitos, esse é que é o problema. São poucos que realmente são comunitários e cuidam da sua comunidade, de falar, de cobrar as coisas para a sua comunidade. Porque a gente tem demais na internet, porque, enfim, se democratizou a comunicação com as redes sociais, o que a gente tem demais na internet é páginas com nomes dos bairros, mas o que mais elas fazem é não falar do bairro que elas têm o nome. Muito obrigado, então, pelas suas informações. As agências da Caixa Econômica estão abrindo mais cedo. O motivo é para aumentar o atendimento de quem busca o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Até o momento, mais de 50 milhões de brasileiros já foram atendidos. As agências estão funcionando de 8 horas da manhã até 2 da tarde. Essa foi a solução encontrada pelo banco para conseguir atender mais rapidamente as pessoas aptas a receber o auxílio emergencial de R$ 600. No entanto, as filas permanecem formando aglomeração. O banco também anunciou o reforço de mais de 2.800 vigilantes e 389 recepcionistas. A intenção é que esses profissionais auxiliem na orientação e no atendimento do público.
Apesar dessas mudanças, 7 agências não funcionaram porque funcionários tiveram sintomas da Covid ou testaram positivo. Para quem busca maiores informações sobre o cadastro, pode acessar o site auxilio.caixa.gov.br ou ligar para a central telefônica pelo número 111 ou ainda pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial. O Brasil perdeu na manhã desta segunda-feira 2 importantes personalidades do mundo das artes, o cantor Aldir Blanc e o ator Flávio Migliaccio. Flávio Migliaccio tinha 85 anos e foi encontrado morto em seu sítio em Rio Bonito, no interior do estado do Rio, na manhã desta segunda-feira. O ator deixou uma carta de despedida onde lamentou o tratamento dado aos idosos no país. Paulista da região do Brás, o ator Flávio Migliaccio participou de 30 novelas e séries. Fez sucesso com vários personagens como Pão Duro Moreiras, na novela Rainha da Sucata, e o Turco Chalitas, da série Tapas e Beijos. O último trabalho do ator foi em 2019, na novela da Rede Globo Órfãos da Terra, quando interpretou o personagem Mamed Awad. Flávio Migliaccio também realizou trabalhos como diretor, produtor, roteirista e cartunista. Já o cantor Aldir Blanc foi vítima da Covid-19. A morte do cantor, aos 73 anos, marca o fim da poesia inteligente que misturava os extremos, como em O Bêbado e A Equilibrista. A canção que virou hino para exaltar a anistia e criticar a ditadura militar é a mais conhecida da parceria com João Bosco. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando me lembrou a lua tal qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria um brilho de Carioca do Estácio, Aldir Blanc desistiu da medicina e se dedicou à música. Outro clássico, resultado da parceria com João Bosco, ganhou destaque na voz de Elis Regina. Sentindo frio em minha alma, te convidei para dançar. A tua voz me acalmava. São dois pra lá, dois pra cá. Em Vila Isabel, o compositor cresceu e, triste coincidência, também morreu, internado no Hospital Pedro Ernesto desde 15 de abril. Antes deu entrada no Miguel Couto, de onde foi transferido com o diagnóstico de pneumonia e infecção urinária. Autor de mais de 500 canções, Aldir Blanc também escreveu letras para temas de novelas, sempre valorizando as parcerias, como A Ser Luz emplacou o coração do Agreste, sucesso da novela Tieta. Já com um violonista, Ginga criou a canção Catavento e Girassol. O catavento tem dentro o que há do lado de fora do teu girassol. Entre os cancários contido, te pedi sustenido e você rio bemol. Você só pensa no espaço, eu exigi duração. Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea. Aldir Blanc deixou 4 filhas, 2 do primeiro casamento, mas deixa também uma legião de fãs e amigos com o coração cheio de saudade. A esperança